É ali, ó. É. É que ele chegou 2 horas. Puxa, verdade. 2h15. Nossa, desculpa, senhor. Pronto. Obrigado, Edson. Fala, Valério. Obrigado, viu? Dando início ao oitiva de testemunha no período da tarde, vamos ouvir Helena já foi, não, eu sei. Sr. José Carlos Arthur, a penúltima testemunha do dia de hoje, arrolada pelo Dr. Paulo Otomani, através do seu advogado, lógico. Eu vou dar início, depois o Guitinho, Matheus, como relator, eu estou como presidente ad hoc, né? Só do ar. É isso, né, doutor? E ele vai fazer as perguntas e vai também repassá-la, né, para a Laura. Inicialmente, doutor, eu gostaria que o senhor falasse. Eu vou fazer só uma pergunta para o senhor, as demais será pelo Ditinho. Eu queria que o senhor me explicasse a estrutura da Secretaria de Fazenda. Né? Exatamente, a estrutura, né? Secretaria da Fazenda. Organograma, né? Como é que é? Organograma. Isso, bem como da controladoria. O senhor acha pertinente a pergunta? Pois não. Acho que o seu microfone aperta. Sim, eu acho porque faz parte do contexto onde depois se desencadeou todo o processo e a estrutura da Secretaria da Fazenda há tempos, não é de agora, há várias gestões, é a mais esdrúxula que possa existir no país, porque eu até anotei algumas coisas aqui. Ela arrecada, fiscaliza, dívida ativa, patrimônio, agora vem o perigo. Licitações, compra, empenha, contabiliza e paga. Uma Secretaria de Fazenda não pode fazer isso. Se ela faz todo esse sistema, ela mesma licita, ela mesma compra, ela mesma aprova, ela mesma empenha, ela mesma contabiliza e ela mesma paga, isso está errado. Está errado em qualquer lugar do mundo. Então, isso aí realmente não é. Com relação à controladoria, eu tenho a dizer que eu passei de 1º de janeiro de 2013 até agosto de 2015, novembro de 2015, eu, controlador, e uma funcionária. Isso não é estrutura para uma controladoria. E toda vez havia um apontamento do Tribunal de Contas sobre o controle interno. Não tem controle interno. Não tem controle interno. Então não adianta querer um órgão fiscalizador com essa... Eu tenho aqui, e depois posso passar para os senhores, o que eu pus a última vez para o Tribunal de Contas. Se me permite, os senhores vereadores, eu gostaria de ler, é rápido. O que eu respondi quando ele perguntou sobre o controle interno da prefeitura, que ele vem apontando sistematicamente. Posso? Nós podemos juntar, o senhor ceder essa documentação? Mas seria interessante o povo saber. Pode sim, entendeu? Então aguardamos a leitura. Declaração sobre os relatórios mensais do controle interno referente ao 3º quadrimestre de 2015. A Lei 13.292, de 2/4/2004, que dispõe sobre o sistema de controle interno do município de São Carlos, não se enquadra com relação ao que é ressaltado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, comunicado SDG 32/12, uma vez que seu artigo 3º diz: o sistema de controle interno é vinculado diretamente ao prefeito municipal e integrado pelos seguintes órgãos: uma controladoria do município, corregedoria administrativa. Fica claro, vejam bem, aqui na Prefeitura de São Carlos diz que o controle interno da Prefeitura é a Controladoria Geral do município e a Corregedoria Administrativa Municipal. Fica claro que a composição, através de 2 órgãos distintos, com atribuições específicas para cada um, não define com clareza quem é o responsável pelo controle interno.
Declaramos que, pelo processo 18.734 de 2013, esta controladoria solicitou normatização do sistema do controle interno deste município, junto com o plano de ação da Controladoria Geral do município, para o sistema de controle interno. Pelo órgão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, referente aos autos da direta inconstitucionalidade da comarca de São Paulo, entre outros, foram distintos os cargos de Controlador Geral do município, Corregedor Geral do município, fato que não colabora com a existência de um controle interno. Isso aí ocorreu ano passado, né? Não, está até hoje. Não, essa Sim, extinção, esse essa extinção. Esse é em 20 de abril de 16, Tá. certo? Por último, diante do ocorrido, o Poder Executivo, através do projeto, ele encaminhou para a Câmara, enfim, uma reestruturação, tentando arrumar isso daí. O prefeito tomou uma providência tentando arrumar isso. Mas não sei por que cargas d'água, essa reestruturação voltou. Não, na realidade, o senhor permite uma palavra? Pois não. A prefeitura, a pessoa que elaborou essa reestruturação cometeu uma imensidão de equívocos e a Câmara, providencialmente e prudentemente, não colocou em votação esse projeto. Sim, tudo bem, eu concordo, respeito o que o senhor está dizendo, só que não resolveu o problema. Continua mesmo sem controle interno até Entendi. hoje. Quer dizer, infelizmente, isso daí quer dizer, nós estamos com um flanco aberto, sujeito a isso. Outra coisa... Permita uma coisa, Pois seu não. Zé. É que, só pra, a forma que o senhor colocou, que veio para a Câmara, na realidade, mas só um esclarecimento, como isso está sendo transmitido para toda a população, seu Zé, o próprio município depois pediu para devolver. Foi isso que aconteceu, né? Não, sim, não estou condenando a Câmara Tá certo. nenhum. Estou dizendo que o exíguo tempo em que isso foi tomado, etc. e tal, Não houve fez tempo com para que resolver o o problema. flanco está aberto, certo? Posso? Agora, então, por favor, senhor José, a controladoria, ela está subordinada à Secretaria Municipal de Fazenda ou diretamente ao prefeito Não, municipal? direto ao prefeito. Diretamente ao ao gabinete prefeito prefeito. municipal, tá? É um órgão de apoio à Sim. Secretaria de Fazenda e Não. a estrutura toda do município, né, de um modo Na geral. verdade, ela é um órgão fiscalizador, Uhum. a Controladoria é um órgão fiscalizador, claro que, como eu disse aos senhores, não dispõe de uma estrutura adequada, porém a função dela é fiscalizar graficamente as contas. Também não é a controladoria que vai lá no cofre da prefeitura contar dinheiro, certo? Não é isso que acontece. Quem pode fazer isso com autoridade, em algumas ocasiões, aleatoriamente, é o Tribunal de Contas. Agora, cabe ao secretário e ao diretor tesoureiro a contagem de caixa perenemente. Tem que controlar isso aí. Nós controlamos graficamente, apenas graficamente. A gente confia que aquilo que está dizendo que tem lá, não é? Permita um esclarecimento, assim, só para juntar as informações dos demais depoimentos que nós tivemos aqui. Pois não. Quando essa conferência desse dinheiro que tem no cofre da prefeitura é de responsabilidade total do senhor secretário e o senhor diretor. Com certeza. Não apenas de um ou de outro, né? Não, É dos não. dois. Claro, Se um se omitir, ele é corresponsável. com É isso. certeza. Se ele assina em conjunto O boletim de boletim caixa. de caixa, esse negócio de assinar mecanicamente não é comigo, não. Mecanicamente não existe. Ou assina, se responsabiliza, ou não põe o nome no papel. Não tem meio termo, é isso que o senhor quer Não dizer, tem. né? Muito obrigado. Tá, só um minutinho. Agora, jogar para a controladoria que seria responsável, não, nós somos responsáveis graficamente. E nós alertamos, excelentíssimo senhor vereador, nós alertamos o senhor Poyamas toda vez que o tribunal apontou. Toda vez. Então, por favor, vamos só lembrar esses fatos aí. Um dos apontamentos, aliás, acho que consta aí no mínimo 2 apontamentos do Tribunal de Contas que causa uma certa estranheza, altos valores no boletim de caixa, era isso, né?
Sim, senhor. O senhor confirma essa orientação do Tribunal de Contas? Confirmo, no relatório quadrimestral dele. Sim. No momento que essa orientação foi passada, o senhor tem conhecimento das pessoas que tomaram contato com essa informação, além do senhor secretário, do senhor diretor de finanças? Veja bem, quando vem um processo originário lá do Tribunal de Contas, vem o relatório. Esse relatório ele é enviado para o senhor prefeito. O senhor prefeito encaminha para a Controladoria e Procuradoria. A Controladoria ressalta o item de cada secretaria, porque não é só a Secretaria de Fazenda que recebe apontamentos, outras tantas também. Então, o que é feito? É feito um cut-off daquela secretaria e é enviado para aquele secretário, no sentido que ele responda aqueles pontos. Porque o que acontece? O Tribunal de Contas, ele não está pré-julgando, ele está apontando possíveis irregularidades e pede que elas sejam regularizadas. Né? Regularizadas, entendeu? Ele está sugerindo que sejam regularizadas. O que acontece? No caso específico da Secretaria da Fazenda, o senhor Poemas declarou aqui que ele recebia isso daí, ele não lembra direito, mas ele recebia isso aí e mandava para todos os departamentos dele. Eu ouvi bem ele falando isso. Meus caros, se eu sou um secretário e encaminho para os meus vários departamentos coisas apontadas pelo Tribunal de Contas, eu tenho que ter um feedback disso, eu tenho que pedir retorno. Eu mandei para a tesouraria dizendo que o caixa estava alto, o tesoureiro respondeu para mim, nada, e eu fico quieto? É assim que funciona? Se eu sou um secretário, eu tenho que levar as coisas até onde deve, claro que eu não estou sozinho, eu tenho vários departamentos, tenho várias superintendências, eu mando para lá, mas eles têm que me dar resposta, eu sou responsável por respostas. Fica na calenda grega, escreveu no gelo, pôs para checar, para secar, qual é o problema? Então não é assim que se fala, não é se defendendo ou tirando de si a responsabilidade das coisas que foram feitas. Ali houve responsabilidade, alguém foi responsável. Sumiram 375 mil reais, cujos cheques não têm correlação com nada. Não foram para pagamento de imposto, não foram para pagamento de coisa nenhuma. Então isso aí tem que ser muito bem verificado. Não é cada um tira esse bicho daí, cada outro tira esse bicho daí, joga para o outro joga para um, outro joga para o outro. O que é isso? Não é jogo de tênis que você tem que acompanhar a cabeça para lá e para cá. Isso tem que ser responsável. Foi apontado, o tribunal falou várias vezes. Isso vem de muito tempo. Então o secretário não pede resposta? É isso. Eu vou então. Esses apontamentos foram. O senhor lembra? Tem lembrança das datas mais ou menos, senhor José? Eu tenho. Só uma para eu. Eu tenho apontamento em 21 de setembro de 2015. Aí outubro, né? Tem outro, né? Não, acho que foi um pouquinho antes, né, senhor? Eu tenho apontamento em 21 de setembro de 2015. Esse acho que é o último, né? Não, eu tenho em 30 de setembro de 2015. Tá. Tá. Eu tenho 1º de janeiro de 2016. Tá. Um pouco antes disso não houve nenhum apontamento? Parece que o senhor tem são os mais, esse daí é os mais diretamente ligados em tá. pontos importantes, tá. Não só de valor de caixa, mas outras coisas. Porque, como eu disse ao senhor vereador, que aquela estrutura aonde licita, autoriza, compra, contabiliza, arrecada e paga, isso aí é uma coisa muito ruim. É muito ruim. Entendi. Isso tem que ser mudado, certo? Uma coisa faz uma coisa, outra coisa faz outra coisa. Uhum. Não é... Só para nosso esclarecimento, José, quando o Tribunal de Contas faz esses apontamentos, ele traça algumas orientações? Ele sugere. Sugere algumas medidas para prevenir algumas... Não, para prevenir não. Não é prevenção. Não, ele só diz o seguinte, que ele aponta a irregularidade ou possíveis irregularidades e ele no próximo quadrimestre, ele verifica
essas mesmas, se elas foram corrigidas. Se elas não são corrigidas, ele aponta de novo, dizendo, em visita presencial anterior, essas mesmas coisas foram levantadas e não foram tomadas providências. O senhor confirma uma outra coisa também, uma das máximas aí de gestão administrativa, valores altos em boletins de caixas trazem fortes evidências de que estejam ocorrendo, e é uma pergunta, tá? Não é uma afirmação, que trazem fortes evidências que existam irregularidades ou até a presença de dinheiro podre no caixa? Veja bem, são coisas que têm que ser analisadas de uma forma um pouco mais ampla. Primeiro, arrecadação dentro do SIM. Eu sou absolutamente contra, porque circulava dinheiro dentro da prefeitura. De sexta-feira, tal, até não sei quais dos senhores do membro, falou, mas é impossível, não sei se foi o vereador Lineu, é impossível que das 3h30, 4 horas, arrecada tanto, quer dizer, que todo mundo vai, né? Até quando foi modificado isso daí, não tem mais dinheiro dentro da prefeitura, acabou. Eu fui secretário da Fazenda durante 50 dias e o meu saldo de caixa é R$1.000, R$800, R$500, não passa disso, saldo de caixa. E por que era baixo assim esse valor? O dinheiro... Porque não circulou mais dinheiro dentro da prefeitura, entendeu? Nós temos uma ampla rede bancária, temos uma ampla rede de casas lotéricas, entendeu? Até eu vi uma expressão, mas acabou com a arrecadação no SIM, está cheio de velhinho aí que vai sofrer porque tem que ir no banco, nas lotéricas. Eu falei, eu também sou velhinho, de vez em quando vou na lotérica jogar, e está cheio de velhinho jogando lá, então ele pode pagar imposto lá também, entendeu? E o que não pode é entrar dinheiro dentro da prefeitura. Eu peço até aos senhores, às vezes eu me entusiasmo um pouco, porque eu sou auditor há 45 anos, com registro no Instituto, no IBRACON, com o Instituto dos Auditores Independentes do Brasil, então eu me empolgo com isso, entendeu? Que o auditor gosta de ver as coisas andando corretamente. Tá Desculpa me empolgar. E talvez também um pouco pela idade, batendo 74 de janeiro, a gente já fica meio impertinente com certas coisas. Mas o senhor fez essa pergunta, o que acontece? Por exemplo, essa arrecadação que entrava depois, ela favorecia, se alguém quisesse manipular, manipulava. Porque tinha prazo. Vamos supor uma arrecadação de sexta-feira à tarde. No mês de janeiro, fevereiro, março, quando a arrecadação pulsa mais. Isso não pode. Né? Isso aí favorecia. Se não tivesse dinheiro circulando dentro da prefeitura, esse ato não teria sido cometido, porque para arrumar dinheiro eu tinha que emitir um cheque. Emitir um cheque contra o quê? Para quê? Mas o dinheiro estava lá, fácil acesso, para quem quisesse fizer. Claro, isso aí foi falta de caráter, alguma coisa fez, não justifica. Né? Não estou dizendo que a arrecadação do SINC foi culpada, mas foi uma coisa que favoreceu. A sua pergunta com relação ao nível de caixa, claro que não é esse nível. Não é esse nível o ideal. Se põe dinheiro no banco, não é no cofre. Entendi. Entendeu? Tá. Isso aí é do tempo do Império, dinheiro no cofre. Agora é banco. Já que existem instituições bancárias, esse é o local banco, adequado. Banco, né? com seguro, etc. e tal. Tem mais. Do SIM até a prefeitura, esses montantes transitavam pela rua, pelas ruas, sujeito a assalto. Quem ia pagar isso aí, se fosse assaltado? É um risco muito grande. Tá. Então, esse sistema, é por isso que eu falei, seja lá quem for que estiver na prefeitura, essa estrutura tem que ser verificada, entendeu? Para que não haja possibilidade, porque o que a gente faz? A gente sempre faz esquema de defesa dentro de uma administração, uma estrutura, para que não haja facilidades, porque ocasionam, que propiciam fraudes, né? Que no caso aí foi um peculato. Né? Tá certo. Atualmente, o senhor voltou a ocupar o cargo na controladoria, é isso agora? Não, é o seguinte, como foi eliminado o cargo de controlador-geral da prefeitura, ouvidor, tá. Os senhores já ouviram isso aí? Sim. Eu estou como assessor especial do gabinete de prefeito. Tá certo. E como não há controlador, o prefeito pediu que eu continuasse
Exercendo essa função. Exercendo essa função de uma forma Informal. indireta, né? Indireta, não Quer direta. dizer, Né? não oficial. legal, Oficiosa, né? mas porque não tem quem faz isso, né? Tá certo, tá certo. E outra coisa é o seguinte, senhor vereador, a função da controladoria primordial é acompanhar os trabalhos do Tribunal de Contas. Eu vou, só uma informação também. O senhor prefeito tinha conhecimento desses apontamentos feitos pelo Tribunal de Contas? Sim. Tá. E ele sempre pediu que, quando fazia fazia as chamadas, digamos, de atenção dos secretários, para que mandasse documentação, ele sempre assinava embaixo, cumpra-se, junto Tá comigo. certo. Então vamos lá, Laura. A testemunha relata que exerceu o cargo na Controladoria Geral do município até o momento em que os mesmos foram extintos por ordem do Ministério Público. Atualmente exerce o cargo de assessor especial no gabinete do prefeito, exercendo ainda de forma indireta oficiosa, né? A função de controlador geral do município. No seu relato, a testemunha destaca, no ano de 2015, 2 apontamentos do Tribunal de Contas do Estado, no mês de setembro, sobre possíveis irregularidades na Secretaria de Fazenda, mais precisamente, na Tesouraria, em função dos altos valores observados nos boletins de caixa. Imediatamente, por ordem do senhor prefeito municipal, todos os envolvidos foram orientados a tomar providências. Novo apontamento do Tribunal de Contas sobre o mesmo fato ocorreu em janeiro de 2016. Destaca ainda a testemunha, janeiro de 2016. Outro apontamento, né, sobre esse mesmo fato, em janeiro de 2016. A testemunha destaca ainda que quem assina o boletim de caixa, fato que comprovamos com o em posse do documento no dia de ontem, fornecido pelo senhor Poianas, né? Fato que comprovamos em documento fornecido pelo senhor Poianas. Repete, por favor, Laura, só para... É o senhor secretário de Fazenda e o senhor diretor financeiro, sendo de responsabilidade
exclusiva dos dois a conferência dos valores constantes no cofre da prefeitura. E não apenas de um ou de outro. Os dois são responsáveis por qualquer alteração ou irregularidade nesses dados. O senhor, sobre esse fato, esse ato realizado, já confirmado hoje pela manhã que o senhor Sérgio Monsignati efetuou as trocas de cheques, segundo ele, orientado pelo senhor secretário municipal de Fazenda. O senhor tomou conhecimento desse fato no momento, em abril também deste ano, em 28 de abril? Veja bem, voltando um pouco, como que é o procedimento? Hoje em dia, senhores vereadores, o Tribunal de Contas trabalha no sistema AUDESP, que é a auditoria eletrônica do Estado de São Paulo. Todo dia, o senhor tem que inserir coisas lá. Veja bem, hoje nós já temos a fase 1, 2, 3 e 4 a cumprir. Quer dizer, hoje em dia, o fiscal, ele vê todo dia. Então, essas divergências, entendeu, de conciliações bancárias, principalmente, e saldos de caixa, eram verificados todo dia. O Tribunal de Contas tinha isso. Ele tinha essa informação, entendeu? Ele tinha essa informação. Agora, a pergunta que o senhor fez, como que foi o seguinte: é atribuição da controladoria acompanhar os trabalhos do Tribunal de Contas. Quando o senhor agente financeiro do Tribunal de Contas foi fazer a contagem de caixa, quer dizer, contagem física do caixa, é para ver o quê? Se o que consta graficamente no boletim está ali fisicamente, ou com dinheiro, cheque, vale, adiantamentos para viagem, seja lá o que for, tem que estar lá dentro. Documentado, né? Documentado, muito bem. Essa parte eu não fui lá. Ele foi sozinho, porque tem ampla liberdade para fazer isso do jeito. No retorno, na sala dos ex-prefeitos, é onde fica o Tribunal de Contas, trabalhando com um mundaréu de processo lá, eu acompanhei e vi esses cheques. E perguntei ao agente do que se tratava. Ele falou assim: eu ainda não tenho certeza, mas são cheques sem fundos. Cheques sem fundos. Realmente, eram cheques sem fundos. Imediatamente eu pedi autorização para ele e falei assim: eu preciso comunicar isso aqui com urgência ao senhor prefeito. Essa visita presencial do senhor Paulo Robert Scovini foi do dia 28 de abril a 4 de maio. 28 de abril desse ano a 4 de maio. No dia, eu preparei, depois que ele deixou a prefeitura, eu conferi esses cheques, pedi ao senhor Sérgio para fazer um relatório dos cheques, etc. E fiz um relatório para o senhor prefeito, denunciando para ele o fato, certo? No dia 6 de maio.
No próprio dia 6 de maio, ele exonera o funcionário José Sérgio Monsinhati, do cargo em comissão de diretor tesoureiro. Não exonerou ele do cargo de funcionário, porque ele é um cargo efetivo, mais de 30 anos, tem que passar. Ato contínuo, ele pediu uma sindicância, a sindicância foi feita, depois da sindicância feita, ele foi à polícia, fez boletim, foi à imprensa, em seguida esteve aqui na Câmara, o senhor estava presente, onde ele denunciou o fato. Foi esse que ocorreu, entendeu? Realmente ele se mostrou extremamente estupefato com a coisa, né? E chateado, né? Porque eram homens de confiança dele que estavam ao redor desse fato, e em seguida ele tomou todas essas providências. Tá, era esse relato que nós queríamos no final. O senhor José Carlos Arthur declara a surpresa desagradável, né, do senhor prefeito municipal com o fato, e alega que o mesmo tomou com o fato, né? Isso o senhor prefeito declara, né, que a testemunha declara que o senhor prefeito ficou extremamente surpreso com os fatos, né, de forma desagradável com os fatos, e tomou todas as providências para que essas irregularidades fossem resolvidas. Eu acho que eu estou satisfeito, acho que nós não temos... Acho que os fatos que o senhor declarou, viu, senhor Zé Carlos, também nós já tivemos outro depoimento. Mais nada, né? Não vou agradecer mais nada. Está pedindo me agradecer o jurídico, que é toda hora. Cada testemunha a gente agradece eles dois. Porque eles são o suporte da gente, é verdade. Então, o nosso agradecimento. Ricardo, muito obrigado pela presença e seus cumprimentos em nome do Legislativo, né? Foi esclarecedor. A gente conhece Seriedade seu trabalho, sua seriedade de dezenas de anos. Muito obrigado. Experiência. Inclusive da família, inclusive da sua família, que a gente conhece, né? Muito obrigado. Então, parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado. Pela sua seriedade. Precisamos de homens assim, viu? Isso que engrandece a nossa cidade. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu me coloco sempre à disposição do Legislativo. Obrigado. E a hora que precisarem, e se precisarem de outros documentos, estou sempre aberto. É só me procurarem, chamarem, eu venho até aqui, os senhores podem ir até lá, e eu fico à disposição para qualquer tipo de esclarecimento, sem problema nenhum. Muito Nós obrigado. Agradecemos. Se o senhor puder aguardar poucos instantes, ela está terminando a ata, só para o senhor assinar. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado pela paciência em me ouvir. É isso. E desculpa às vezes de me exaltar. Em absoluto, a gente só aprende com você, pode ter certeza.